E aí, galera, bom dia. Então, vamos lá para nossa aula aí do capítulo 9, tá? Então, nossa aula, capítulo 9, lâminas de face paralelas e dióptro plano. Esse é o nosso tópico de hoje, tá? Esse é o nosso tópico de hoje. Eu vou só mostrar algumas figuras do livro para vocês e aí nós vamos direcionar para o meu slide, onde eu juntei tudo isso, né? Todas as informações em um slide para vocês, tá? Eu só mostro aqui algumas figuras para que vocês tomam conhecimento e a partir daí, então, a gente partiu para o nosso slide. Então, estão percebendo? Eu acho que vocês já observaram isso no cotidiano. Quando você está sentado na borda de uma piscina e você coloca parte das suas pernas imersa, você tem a sensação que parece que as suas pernas encurtam. A mesma coisa você tem a observação também de quando você coloca um lápis na água também, você tem a sensação que parece que esse lápis ele quebrou, ele dá uma parte para, né? Se você estiver mergulhando também e você olhar para fora da piscina, né? Você vai perceber também que parece que as coisas estão mais distantes, né? Nós temos uma visão diferente do que real. E nós temos que entender o porquê que isso acontece. Esse é o nosso tópico da aula de hoje. Entender e calcular por que isso acontece. Tá, gente? Então vamos para o nosso slide. Tá aqui. Galera, dióptro plano. Primeiro precisamos entender o que significa dióptro plano. De dois, óptro, de dois meios homogêneos, tá? Que eles estão separados por uma interface plana. Então, é o nosso tópico de estudo. Então, quer dizer que a luz vai passar de um meio para outro, ambos os meios são homogêneos e transparentes, e eles estarão separados por uma superfície plana. Show? Isso é um dióptro plano. Por exemplo, nós teríamos aí a água tranquila de um lago, por exemplo, seria um exemplo de um dióptro plano. Suponhamos, né, que eu tenho esse peixinho aqui nadando e uma pessoa na borda de pensar numa sacada, né, na borda ali, ele tá de um deck, tem um deckzinho ali, então entra na porta desse deck e tá olhando assim a água tranquila de um lago e etc, essas coisas assim. E aí, galera, eu queria saber, ele vai conseguir enxergar o peixe? Teoricamente, sim. Só que nós sabemos que para eu enxergar qualquer objeto, esse objeto precisa de refletir raios de luz. Ele precisa ser iluminado, esses raios que vão bater nele vão ser refletidos e automaticamente um desses raios ou um conjunto de um feixe de raios vai chegar aos meus olhos e a partir daí eu vou conseguir enxergar esse peixe. Essa é a ideia, né? Isso tem que acontecer. Então, suponhamos, né, que está chegando esse peixe alguns conjuntos de raios e aí ele vai chegar a essa pessoa, bonequinho do Albert Einstein. Então, esse raio está vindo do peixe, né? Não chegou raios no peixe. Esses raios foram refletidos pelo peixe e um desses raios, um feixe desse raio desse, vai chegar aos olhos desse cara. Só que nós já aprendemos que quando
o raio de luz incide, passa de um meio para o outro, ele sofre refração, e ao sofrer refração, o que acontece? Ele pode sofrer um desvio. Ele só não sofre desvio se a incidência fosse perpendicular. Mas como Einstein está de lado, está sendo uma incidência oblíqua. O raio que vai chegar a ele não tem como incidir perpendicularmente, ele tem que incidir obliquamente para chegar até ele. E toda incidência que for oblíqua, ou seja, formar um ângulo diferente de zero com a normal, ele vai sofrer um desvio. E nós aprendemos que quando esse raio sai de um meio de maior índice de refração e passa para um meio de menor índice de refração, ou seja, ele sai de um meio mais refringente para um meio menos refringente, ele se afasta da normal. Então vai acontecer isso aqui. A normal, perfeito? Ele vai se desviar, ele vai se afastar da normal. O meu ângulo de refração, ele é maior do que meu ângulo de incidência. Só que o nosso cérebro não vai interpretar assim. O nosso cérebro vai interpretar que esse raio é um raio único, ele sai reto, em linha reta. Então quer dizer que o nosso cérebro vai achar que esse peixe está aqui, nadando exatamente reto a esse raio que chegou até os nossos olhos. Então, na realidade, o que Einstein está vendo não é o objeto peixe, e sim a imagem do peixe. Então, aqui agora eu vou ter o objeto e vou ter a imagem. O que Albert Einstein está vendo ali ao olhar para a água não é o peixe, é a imagem do peixe. Fechado? Aí, galera, nós agora temos que aprender a calcular que altura vai ser essa, qual é a profundidade da imagem, qual a profundidade real do peixe. E aí, voltando lá para o nosso livro, voltando lá para o nosso livro, tá vendo aqui o desenho que eu mostrei lá para vocês? Ó, olha, um observador fora da água, aqui está o peixe e aqui está a imagem aparente do peixe. Ó, peixe, objeto, imagem aparente. Tem uma pequena elevação. Como que o Enem já abordou isso? O Enem abordou isso aqui, ó. Deixa eu ter uma questão do Enem. Aqui, ó. Questão 4. Foi assim que o Enem abordou nesse nível. Galera, foi mais ou menos assim uma questão que o Enem abordou. Você acha que esse índio, para ele acertar esse peixe, ele tem que mirar em qual posição? 1, 2, 3 ou 4? Em que posição que esse cara tem que mirar para ele acertar o peixe? O peixe é na posição 3. O peixe na posição 3. É a posição real desse peixe. Ele tem que mirar em qual posição? 1, 2 ou 3? Né? E aí, galera? Vocês concordam que se ele jogar... Então, olha só. Ainda hoje no Brasil, alguns indígenas pescam em rios de águas claras e cristalinas com lanças pontiagudas, feitas de madeira. Apesar de não saberem que o índice de refração da água é 1,33, eles conhecem pela experiência seu dia a dia, a lei da refração ou da sobrevivência da natureza, e por isso conseguem fazer sua pesca. A figura anterior é apenas esquemático. Ele representa a visão do índio que tem da posição. Então, quer dizer que o índio está vendo o peixe na posição 3. Ele está vendo na posição 3. Aí ele fala para a gente o seguinte: as posições 1, 2, 3 e 4 correspondem a diferentes profundidades de uma mesma vertical. Considere que o peixe está praticamente parado nessa posição. Para acertá-lo, o indígena deve jogar sua lança em direção ao ponto, então ele está vendo no ponto 3. Se ele jogar na 3, ele vai acertar? Se Albert Einstein, voltar para o nosso de óbito plano, se Albert Einstein tivesse um arco e flecha e ele mirasse esse arco e flecha exatamente aonde ele está vendo o peixe, essa flecha vai vir aqui. Ele vai acertar? Não vai. Ele tem que mirar isso aonde? Ele não pode mirar ali, aonde ele está vendo o peixe. Ele vai ter que mirar um pouco mais abaixo. Professor, mas como que o índio sabe disso? Ele não sabe disso.
Ele não sabe calcular. É intuitivamente. Os biólogos chamam isso de imprint, que é carimbo. Significa dizer que é a mesma coisa que faz um pintinho acompanhar a primeira coisa que ele vê. Então, se você pegar ovos de pato, uma ave, né? Pegar ovos de galinha e colocar debaixo de uma pata, a pata vai chocar e o pintinho vai seguir a pata. Ele vai achar que a pata é a mãe dele. Porque ele tem instinto que ele vai seguir a primeira coisa que ele vê. O índio é a mesma coisa, desenvolveu o instinto. Ele sabe que se ele jogar onde ele está vendo o peixe, ele não vai acertar nenhuma. Ele tem que jogar onde? Embaixo. Então, já que o índio está vendo o peixe na posição 3, ele tem que jogar na posição 4. Por que isso? Por causa da refração da luz. Show? Só que nem só de teoria vive-se, nós precisamos também de calcular. Gente, a dedução dessa fórmula se passa por ângulos pequenos, né, ângulos de incidências pequenos, né, menores que 10 graus, seno é aproximadamente igual a tangente. Perfeito? Seno é aproximadamente igual a tangente. E como nós já vimos pela lei de Snell-Descartes que o índice de refração do meio 1 vezes o seno de incidência é igual ao índice de refração do meio 2 vezes o seno de refração, a gente consegue chegar a essa fórmula aqui. Eu quero que vocês entendam que eu vou melhorar essa fórmula, que é o que está no livro de vocês. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. O índice de refração do observador dividido pelo índice de refração da onde estava o objeto vai ser igual à altura aparente aonde o observador acha que vai estar esse objeto, dividido pela altura real, ou seja, onde exatamente esse objeto está. Então, você está vendo que eu não estou colocando o índice de refração da água ou do ar. Estou colocando índice de refração do observador. Tá? Índice de refração do observador. Então, vamos lá, se liga preste atenção a partir de agora. Quando eu coloco a fórmula, eu quero que vocês entendam a seguinte situação. Eu quero que vocês, suponhamos que eu tivesse que calcular desse peixinho aqui. Como é que ficaria a fórmula para esse peixinho? N do observador. Meu observador está fora da água. Então, ficaria assim, ó, N do ar dividido pelo N da água. Vai ser igual a altura aparente, que vai ser essa altura aqui, dividido pela minha altura real. Sempre assim. Só que, olha só, se eu tivesse um exercício que meu observador estivesse dentro da água, professor, então é N do observador, então meu observador está dentro da água, eu vou colocar N da água dividido pelo meu índice de refração do objeto. O objeto é o pássaro. O pássaro está onde? No ar. Que vai ser igual a altura aparente dividido pela altura real. Opa, deixa eu voltar. Perfeito? Então, não é índice de refração da água sobre o ar. É índice de refração do observador. Aonde que se encontra esse observador? Se ele está no ar, vou colocar índice do ar. Se ele estiver na água, índice da água. Galera, como consequência, o que eu tenho disso? Como consequência, eu tenho que, se eu estiver fora da água, eu vou achar sempre que o objeto está mais próximo da superfície. Se eu estiver fora da piscina, eu vou achar que a piscina é mais rasa do que realmente ela é. Porque eu vou ter a sensação que o fundo da piscina vai estar mais próximo da superfície da água. Então, eu vou achar que ela é mais rasa. Se eu estiver mergulhado na piscina e abrir os olhos e olhar para fora, eu vou olhar um objeto mais longe do que realmente ele está. Se, por exemplo, tiver uma lâmpada, eu vou olhar para aquela lâmpada, ela vai estar mais longe do que realmente ela está. Por quê? Dependendo da posição onde que você está, você vai estar sempre uma elevação. Eu estou elevando o meu objeto. Ó, meu objeto estava aqui,
mas eu elevei, eu vou achar que ele está aqui. Meu objeto está aqui, houve elevação, eu vou achar que ele está aqui. N do observador sobre N do objeto é igual à altura aparente dividido pela altura real. Tá? Enem. Enem. Lembra daquela questão que eu mostrei lá da Universidade Federal do Rio Grande do Norte? O Enem pegou aquela ideia e trouxe para essa questão. Alguns povos indígenas ainda preservam sua tradição realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas, o índio deve mirar abaixo da posição que enxerga o peixe. Show, abaixo. Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água. Não, no interior da água eles não sofrem desvio. Eles sofrem desvio quando eles saem da água. Dentro da água, eles saem em linha reta. Olha lá na minha apresentação. Cadê a minha apresentação? Deixa eu voltar à minha apresentação. Na minha apresentação aqui, ó, deixa eu voltar. Vocês estão vendo que dentro da água a trajetória foi retilínea. Só quando saiu da água que ela curvou. Tá? Depois, emitidos pelos olhos... Gente, o índio não é Superman. Ele não tem visão de raio-x. Então a B está fora. Espalhados pelos peixes são refletidos pela superfície da água. Nada a ver. Emitido pelos olhos dos índios, são espalhados pela superfície da água. E a letra E, refletido pelo peixe, desviam sua trajetória quando passam da água para o ar. E é essa a resposta correta para a gente. Esse nível que o Enem cobra. O livro de vocês está cobrando um nível mais alto. Ah, professor, mas eu preciso fazer? É óbvio que precisa fazer. Por quê? Porque nós temos que pensar que nós temos que aprender coisas mais complexas para quando cair o fácil eu conseguir fazer. Tá? Coloquei o babu aí, uma questão dessa é tranquilo demais. Não é isso? Vamos melhorar um pouco, então? Vamos aumentar o nosso nível para a gente chegar no nível do nosso livro? Né? Precisamos chegar no nível do nosso livro, né? Não tem como. Pô, professor, estou no nível abaixo. Chegar no nível do livro. Ao chegar no nível do livro, então vamos para essa aqui que é nível do SAS. Gente, SAS é nível alto. Nós estamos, assim, o nosso material colocou 2 escolas entre as 10 melhores do Enem. Cara, você tem noção do que é isso? Que o material que nós usamos, nossa escola não, mas isso quer dizer que se eu tenho uma escola que tem alunos como a gente e consegue colocar 2 escolas entre as 10 primeiras, por que nós não conseguimos, pelo menos, tentar imaginar chegar entre as 100 primeiras escolas do Brasil, no Enem? Por que não? O material mesmo. Eles têm aula desse mesmo assunto. Claro que é diferente, né? Aquelas 2 escolas são escolas integrais. Né? São 2 escolas integrais. Mas, não sei, o material mesmo. Então quer dizer que se a gente ir para a plataforma, estudar, assistir a videoaula deles, fazer exercício, perguntar ao professor e me dedicar, eu consigo também. Que eles não fazem nada mais do que isso, é esse material. É esses exercícios que vocês têm aí, que eles estudam neles. Eles fazem os 10 exercícios que vocês têm para fazer. É a mesma coisa, não muda nada, tá, gente? Não muda nada. E eles estão lá no Ceará, foram 2 escolas que usam o mesmo material que a gente que tem. Entre as 10 primeiras. Estão em 2º e 10º colocado. 2 entre as 10 primeiras. Caralho, é impressionante. Nosso material, ele é muito bom. Ele é mais do que precisamos. Mais do que precisamos. Em uma aula de natação, olha só, hein? Em uma aula de natação,
O professor atira uma moeda na água e pede a um dos seus alunos que vá buscá-la. O aluno observa a moeda e estima que a profundidade da piscina seja de 1,5 metros. Na verdade, a profundidade da piscina em metros então ele estima. Se ele estima é porque ele olhou. Ah, se ele olhou, então vamos lá. Então, ó, o que eu tenho aqui? Eu tenho a altura aparente, já que ele estimou, é uma altura aparente que foi de 1,5 metros. Eu não tenho a minha altura real. Eu não sei quanto que vale a minha altura real. Show? Eu tenho o índice de refração do ar, que é 1, e tenho o índice de refração da água, que vale 4/3. Então, nós já aprendemos que é assim, ó, índice de refração do observador dividido pelo índice de refração do objeto é igual à minha altura aparente dividido pela minha altura real. Então, vamos lá. Portanto, o observador, que é o menino, ele não mergulhou ainda, ele está fora da água. Então, é 1. Sobre do objeto. O objeto está dentro da água. 4/3. Isso vai ser igual. A altura que ele estimou é de 1,5. E a altura real eu não tenho, que é a profundidade real da piscina. Multiplicando cruzado, nós vamos ter, então, altura real vezes 1 é a altura real. Agora, 4/3 vezes 1,5, fica assim, 4 vezes 1,5 vão dar 6, dividido por 3 vão dar 2 metros. Como que eu cheguei a esses 2 metros? Assim, ó. 1,5 vezes 4/3. Multiplicação de fração, multiplica numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Tá? 2 metros. Então, qual é a altura real? 2 metros. Galera, e aí? Fala para mim, o que vocês estão achando até agora aí? Tá de boa? Como é que tá? Como é que nós estamos? Fala para mim. Conversa comigo aí. Vou colocar o Babu para dançar aí. Aí, galera. Muito fácil, né? Não tá fácil? Tá de boa, né? Tá de boa, tá fácil, tá suave. Muito tranquilaço pra gente até agora. Outra coisa, vocês colocaram em dia lá já minhas tarefas, tá tudo bonitinho? Eu vou lançar as notas hoje, tá? A minha tá. Pelo menos que eu sei. Colocaram todo mundo em dia, todo mundo certinho, todo mundo bonitinho. Os trabalhos. Fica 1 até o 7, né? Isso. Não, eu mandei 2 arquivos para vocês, da Física 1 e da Física 2. Sim, tem que conferir os 2. E ver que talvez você fez e você não enviou lá no SAS. Tem que ver se tem alguns alunos. Teve aluno que falou assim: professor, eu fiz, mas não enviei. Esqueci de enviar, de ver relatório lá, aí não enviou. Então tem que fazer isso aí. Não é só marcar o X lá e achar que fez. Porque vai marcar para mim como está em andamento. Então confere para mim se está tudo certinho lá. Se apareceu o resultado para você, é porque foi enviado lá no SAS. Tá? Vamos fechar a nota bonitinha, para ter uma nota legalzinha no primeiro trimestre, um negócio organizado, para não ter problema, levar esse problema para o segundo semestre. Temos problemas demais para levar para o próximo semestre. Tá? Mas, em suma, a maioria, eu acho que hoje eu vou dar uma olhada, ver como é que está lá, vou lançar as notas e, infelizmente, depois que eu lancei as notas, não tem como mais refazer. Tá? A gente vai ter uma recuperação depois desse recesso. Eu nem sei como que vai funcionar essa recuperação ainda, mas teremos uma recuperação aí. Tá? Não lancei VHA também não lancei, vou fazer esse lançamento hoje. E outra coisa também é o nosso trabalho de coronavírus. Nós temos um trabalho em andamento, vamos apresentar dia 6. Dia 6? É dia 6? Dia 6. Não sei se é dia 6 ou dia 7. Olha aqui. Eu estou com um grupo só, né? Já vamos fazer essa segunda reunião.
Eu acho que agora fica só a parte que está escrito, né? Só a parte para escrever mesmo, a parte de introdução, a parte de juntar os gráficos e a tabela. Estamos bem no finalzinho já. Estamos num processo bem adiantado de trabalho. Mas vamos fazer mais uma. Depois a gente vai para o nosso livro, tá? Depois daqui, partiu o livro. Mas vou deixar para o livro para uma outra aula. Vamos ficar aqui e tal, a gente bate um papo, conversa. Galera, uma pessoa ao receber um carro com uma blindagem dos vidros fez o experimento para comprovar o fenômeno da mudança aparente da posição de objeto em relação ao observador, que é o que nós estamos estudando. Usando uma folha de papel com algo escrito, ele a pregou em uma das faces do vidro, que aqui está definido como tendo 3 centímetros de espessura. Considerando o índice de refração do ar igual a 1 e do vidro 1,5, bem como desprezando maiores rigores técnicos quanto aos valores adotados, e que a distância da posição verdadeira, a que distância da posição verdadeira do objeto, a imagem será observada se vista na horizontal. Então ele vai colocar o papel aqui, ó. Ele vai colocar o papel aqui, com alguma coisa escrito, e ele vai observar pelo vidro. Ele quer saber que esse objeto vai aparecer aqui. Ele vai achar que vai estar aqui. Numa distância, ele vai achar que vai estar mais próximo dele do que realmente está. Então, fazer os cálculos. Não coloquei nenhum cálculo aqui, né? Vamos colocar os cálculos, então. Ó, índice do observador dividido pelo objeto é igual à altura aparente dividido pela real. Está aqui. O observador está no ar, então é 1 dividido por 1,5. A altura aparente eu não tenho, dividido pela altura real, que seria a distância, seria 3 centímetros. Multiplicando cruzado, nós vamos ter que 1,5 vezes a minha altura aparente é igual a 3. A minha altura aparente vai ser 3 sobre 1,5. Então, quer dizer que a minha altura aparente vai ser igual a 2 centímetros. Então, quer dizer que ele vai estar a 2 centímetros, não a 3. Eu vou achar que está a 2 centímetros. Aí, o cara vem e marca 2. Aí ele sai da prova como? Haha, professor, isso é muito fácil, né? Tá muito fácil. Só que ele esquece do comando da questão. O comando não é a que distância que ele vai vir. O comando é a que distância da posição verdadeira do objeto a imagem será observada. A imagem observada é 2 centímetros dele. Mas ela não está a 2 centímetros do objeto. A minha imagem está o quê? A 1 centímetro do objeto. Porque se ela está a 2, ela está a 1 centímetro do meu objeto. Tranquilo para vocês? O objeto não estava a 3? Ela está a 2. Então, qual a diferença entre os dois? 1 centímetro. Como é que eu calculei esse 1? Peguei 3 centímetros, que é a posição real, menos 2 centímetros, que é a aparente. Deu quanto? 1 centímetro. Então, é a pegadinha, né? É a pegadinha. Professor, tem pegadinha. Eu tenho que ficar esperto com o comando. Galera, vocês entenderam de óptimo plano? Fala para mim se vocês entenderam como que a gente vai calcular essa parte matemática. Na apostila de vocês, tem mais o desvio. Tem como eu calcular o desvio que a gente vai ver nessa fórmula aqui, ó. Gente, mas aqui, eu acho que tem o quê aqui? Deixa eu ver qual é o exercício que tem aqui. 2. 1 não é, 2 não é, 3 não é, 4 não é, 5 não é, 6 não é, 7... 7 não é. 7, teoria, mas 7 não é. Deixa eu ver o 9. O 8 é. Então, você tem um exercício que vai precisar disso aqui, ó. Mas eu vou fazer eles com vocês. Lâminas de faces paralelas.
Então, quer dizer que meu raio de luz... Então, a gente... deixa eu ver que horas são agora. 30 e poucos, né? Dá para discutir um pouquinho. Então, quer dizer que quando essas lâminas são paralelas, quer dizer que esse raio ele vai entrar e vai sair dessa minha outra face. Então, quer dizer que ele entrou, ó, meu raio entrou, sofreu refração e saiu. Então, quer dizer que ele tem um desvio aqui entre o raio incidente e o raio emergente. Então, a gente vai calcular esse desvio. Né? A gente vai calcular esse desvio. Nós chamamos esse desvio de deslocamento lateral, que é esse Dzinho aqui, ó. Que é esse Dzinho aqui, esse deslocamento lá. Aí, professor, aonde que caía, seu professor? Eu, particularmente, vou ser sincero para vocês, eu só acho questões dessas daí em exames de vestibulares mais complexos, tipo ITA, Unicamp, Enem, nunca vi. Né? Mas, vamos lá. Então, como é que eu calculo o desvio? O desvio vai ser igual à espessura desse meu material. Então, qual é a espessura desse material? Né? Então, deixa eu pegar aqui meu pincel aqui. Qual é a espessura que ele tem? Tá, gente? Qual é a espessura? Se eu usar centímetro, eu calculo o desvio em centímetro. Se eu usar milímetro, meu desvio vai estar em milímetro. Vezes o seno da diferença entre o ângulo. Professor, quem é esse θ1 aqui? Esse θ1 aqui é esse ângulo de incidência. Show? Quem é esse θ2 aqui, professor? No caso, seria meu ângulo da minha primeira refração sofrida. Tá? Então, a diferença. Então, se aqui, suponhamos que aqui foi 30. E aqui foi 15. Então, aqui vai ser espessura vezes o seno de 30 menos 15. Dividido pelo cosseno de 15 graus. Então, olha só, gente, isso vai cair em algum lugar para vocês? Não vai. Só tem 2 exercícios do capítulo para fazer com isso. Só tem 2. Eu vou fazer um para vocês e vou deixar vocês fazerem um. Só tem 2. Eu faço um e deixo vocês tentarem fazer um. Para dizer que vocês nunca viram. Mas o capítulo das 10 questões, lá nas propostas, só tem um. Nas de sala tem 2. Tá? Aí nós temos alguns casos especiais desse caso. Então aqui, gente, não tem jeito, tem que memorizar essa fórmula, infelizmente. Né? Mas, como eu disse para vocês, só vão memorizar se vocês forem fazer vestibulares mais complexos. Se não forem, deixa para lá. Galera, seguindo aqui, casos especiais. Se esse meu ângulo de incidência for 0, esse raio não vai sofrer desvio. Nós já aprendemos isso. Ele vai passar pelos 2 meios e vai emergir sem sofrer nenhum desvio. Tá? Se a incidência for num ângulo de 90 graus, o meu desvio vai ser a própria espessura desse meu material. Ah, professor, ele incidiu paralelo à face. Então, quer dizer que o desvio é a própria espessura desse meu material. Tá? Último caso é como a gente chega àquela nossa fórmula. Tá? É como demonstração da nossa fórmula. Gente, eu paro por aqui e eu vou fazer com vocês 2 exercícios. Né? Assim, vou fazer todos daqui, tá, gente? E eu vou fazer com vocês esse daqui, ó. É esse 3 que tem esse desvio que nós vamos ter que calcular, ó. Com relação à figura proposta, é correto afirmar que o desvio lateral D do raio incidente com refratado então ele me deu o seno e o cosseno. Tá? Show para vocês? Então, galera, até a próxima aí, até a nossa próxima aula. Tamo junto. Qualquer dificuldade, me chama. Lembrando que estão fazendo no capítulo anterior, tá? Tarefa online no capítulo anterior. Fui. Falou, Jonaci. Valeu, meu brother. Galera do grupo aí. Jefferson. Tá doido, rapaz? Tá doido, que golaço. Na gaveta. Deus me livre. Parece eu jogando. Mesma coisa. Até o salário no final do mês é o mesmo. Igualzinho o salário.
O salário é o mesmo. Valeu, galera. Tamo junto aí. Um abraço. Falou.